Muita gente acha que o ChatGPT serve só para criar copy ou para criar imagem, mas a verdade é que ele pode fazer muito mais pelo seu infoproduto. Por isso hoje eu vou te mostrar as possibilidades que você tem com o ChatGPT. Algumas você já deve saber, já deve ter usado, mas outras eu tenho quase certeza que você não usou e se usou foi errado. No total eu vou te mostrar 9 possibilidades que você tem com o ChatGPT para o seu infoproduto. São as principais. 4 delas provavelmente você já viu e já usou, é meio óbvio, mas 5 delas são as que eu tenho quase certeza que você não usou ou usou errado. São não óbvias e você vai ver por quê. E é claro que eu vou começar por algo que justamente quase ninguém faz, para você já ver o potencial que o ChatGPT tem e que você não estava utilizando. A primeira possibilidade aqui que é não óbvia é você criar aplicações com a função de lousa ou canvas quando tem o ChatGPT em inglês. Olha só o exemplo de uma coisa que eu criei aqui com essa função. Está abrindo aqui, é como se fosse uma aplicação aqui, um aplicativo. E olha só que legal, é um simulador de tráfego pago. Isso aqui pode ser tanto para uso próprio, para eu, por exemplo, planejar meu tráfego, ou para outras coisas. E você, obviamente, não precisa criar coisas para tráfego pago, né? Mas criar aplicações gerais, aplicações para o seu infoproduto para te ajudar em alguma coisa específica. Ou ainda, uma coisa que é bem legal, é criar coisas que vão servir como isca, para você conseguir, por exemplo, o e-mail da pessoa, o WhatsApp da pessoa, em troca de dar essa isca, de dar essa aplicação que você gerou com essa função de lousas dentro do ChatGPT. Dá para compartilhar de boa, não tem nenhum problema. Então, exemplo de aplicação para criar e usar como isca, por exemplo, poderia ser um mini simulador de orçamento para quem quer viajar, para planejar a viagem. Ou de finanças pessoais poderia ser também. Enfim, as possibilidades são diversas, mas sabendo que existe essa função e que dá para criar coisas desse tipo, você com certeza pode pensar em várias alternativas e até mesmo já deve ter pensado no que você pode fazer usando essa função. Então isso aqui é uma coisa que eu criei usando o ChatGPT, a função de lousa, e basicamente aqui é código, né? Ela programa pra gente. Eu expliquei o que eu queria e aqui saiu esse código aqui. E é uma função simples aqui, ó, lousa. Só ativei essa função, dei o prompt e eu criei esse simulador de tráfego. A próxima possibilidade ela é óbvia, muita gente já usa, já fez isso, mas muita gente também fez isso errado, que é fazer pesquisa de mercado usando a função investigar. A função investigar é essa aqui, maisinho investigar. É limitado para quem tem um ChatGPT gratuito, mas já dá para fazer um estrago. Então é só ativar e dar o prompt aqui para conseguir um relatório detalhado sobre alguma coisa e nesse caso é sobre pesquisa de mercado. E aí você usa essa função para analisar a concorrência, analisar o seu público, identificar oportunidades dentro do seu mercado com base nos seus concorrentes, com base no que o público quer e por aí vai. Então, como eu falei, muita gente já usa isso, mas ainda assim é essencial para qualquer infoproduto. E esse aqui é um exemplo de pesquisa de mercado que eu fiz. Eu fiz para um vídeo, inclusive, aqui do canal, onde eu dei o prompt aqui, respondi algumas coisas e gerou a pesquisa de mercado. Foi uma pesquisa que durou 7 minutos, usou 17 fontes, fez 90 buscas e esse aqui foi o resultado. Foi uma pesquisa de mercado para o nicho de brigadeiros gourmet, para cursos de brigadeiro principalmente. Então, trouxe aqui os concorrentes, falou do formato, do preço, da promessa principal do produto, diferenciais, canais de divulgação que a pessoa usa, engajamento, reclamações e críticas sobre essa pessoa, pontos fracos e oportunidades. Então fez uma análise da concorrência muito legal. Provavelmente são os principais players desse mercado aqui. Enfim, foi bem completo, trouxe bastante oportunidades e coisas que a gente pode explorar com base na análise dessa concorrência. Então é uma função que mesmo sendo simples e já tendo há um tempo, muita gente acaba não usando ou usando errado. E isso aqui é um bom exemplo de como você pode usar essa função investigar do jeito certo, que é para fazer pesquisa de mercado para o seu infoproduto. A terceira possibilidade aqui é para fazer algo simples, que é copy, mas de uma forma que pouca gente faz. Eu particularmente nunca vi ninguém fazendo dessa forma aqui, que é com a função lousa de novo. Olha só que delícia. Olha só, se você gera a copy com a lousa ativada, ou coloca no prompt que você está gerando a copy que você quer que gere na lousa, olha só o que gera. Gera nesse bloco preto aqui, ó. E aí você consegue copiar, baixar, mas o principal é editar. Então você consegue editar a sua copy aqui dentro do próprio ChatGPT. Então você consegue, por exemplo, apagar, escrever, voltar aqui. As possibilidades aqui são muitas. E por que isso é bom? Porque você consegue editar, tem a liberdade aqui de você mesmo editar. Mas o principal que eu vejo, o principal benefício que eu vejo é de você poder pedir para o ChatGPT mudar
só aquilo que você quer. Por exemplo, aqui no FAQ, eu analisei e quero que ele responda com mais copy, com mais argumentação. Tá muito cru essa resposta desse FAQ. Então, eu seleciono, clico em perguntar ao ChatGPT e aí escrevo o que eu quero. Então, eu vou escrever que está muito cru, que eu quero que refaça, que argumente mais na resposta das perguntas. Literalmente escrevi isso, que está cru, e agora é só enviar e esperar. Ó, envia aqui no chat, e aí ele vai pensar e vai refazer. Ó, olha só, antes era uma linha só de resposta, agora olha só como é que ficou a resposta das perguntas. E isso você pode replicar para todas as outras coisas. Aqui é um exemplo de copy de página de vendas, mas pode ser para roteiro de vídeo, para roteiro de VSL, para copy de página de vendas também, obviamente, para descrição de conteúdo, enfim. As possibilidades aqui são muitas, mas o importante é que com essa função dá para você gerar copy bem mais rápido, porque você consegue editar e também pedir para o ChatGPT editar pontualmente aqui. Tudo fica centralizado aqui, não fica uma conversa enorme, com a mesma copy sendo gerada várias vezes, e ainda dá para trabalhar em cada uma das etapas. Principalmente em copies maiores, isso aqui é bastante relevante, porque a gente sabe que o ChatGPT não gera copy tão grande assim. Então, para um roteiro de um vídeo de vendas, para uma página de vendas maior, é interessante usar essa função aqui, se você quiser gerar com o ChatGPT, justamente para otimizar ainda mais o seu trabalho e, é claro, gerar melhores resultados. A quarta possibilidade aqui que você tem, que provavelmente você já deve ter feito, que ela é meio óbvia, é você criar prompts com o ChatGPT. Então, eventualmente, você quer criar, por exemplo, a copy de uma página, ou você quer criar uma imagem específica e você precisa fazer o prompt para essas coisas. Mas a gente sabe que às vezes bate aquela preguiça, né, de pensar num prompt para fazer, ou mesmo que você saiba como fazer o prompt, às vezes você não estrutura da melhor forma possível, e para isso o ChatGPT entra para te auxiliar, seja na criação do prompt desde o zero, ou simplesmente para organizar algo que você já fez e estruturar isso para gerar resultados melhores ainda do que gerariam só com o que você fez. Mas mesmo sendo algo óbvio, muita gente ainda erra, né? Pede para o ChatGPT criar o prompt e não revisa esse prompt, porque muitas vezes ele não, como ele não tem um chip na sua cabeça ainda, ele não consegue saber exatamente o que você pensou se você não falar para ele. Então muitas vezes a gente fala de menos, espera que ele adivinhe tudo e aí usa o prompt sem revisar e o resultado não é aquele que a gente esperava. Então eu sei que é óbvio, mas é importante falar, principalmente para reforçar que você deve revisar o seu prompt na hora de usar o ChatGPT para criar um. E aí você pode fazer isso interagindo com o ChatGPT, falando para que você quer criar um prompt, aí ele te pergunta algumas informações, você responde e assim vai interagindo com ele até sair um prompt legal que vai te gerar um resultado bom. A quinta possibilidade, que agora é não óbvia, de novo, é outra que eu nunca vi ninguém fazendo, é criar protótipo de página de venda com o ChatGPT e adivinha com qual função? A função lousa. Então o objetivo aqui não é gerar a página final, mas sim ter uma noção de como ela vai ficar, uma visão rápida do layout dessa página, para quando você for criar em outro lugar, seja utilizando IA ou não, você já tenha uma noção muito boa de como você quer que essa página seja criada, e aí com isso otimize bastante o seu trabalho, principalmente se for um trabalho mais manual, por exemplo no WordPress ou algo do tipo. Então aqui tem uma página rápida que eu fiz, ela utiliza imagens do Google, pelo que eu entendi, daí toda vez que a gente entra tem que permitir, então se fosse uma página oficial não daria, obviamente, para utilizar essa função, porque imagina, você faz o anúncio, a pessoa clica para entrar na página e tem que permitir, pô, a pessoa sai na hora, né? Pessoal, tem um recado muito importante. Se você se enquadra em alguma dessas coisas aqui, ó, tem produto, mas não tem página ruim, as métricas estão ruins, tem dificuldade para criar página, seja no design, copy ou nos dois, tem dificuldade para criar anúncios ou tem anúncios ruins, performando pouco, você precisa participar do Sprint Página de Vendas com IA. É um evento que tem o objetivo de te fazer criar sua página de vendas e roteiros de anúncios completos do zero para vender o seu infoproduto e tudo usando inteligência artificial, para aumentar a velocidade e a qualidade. São só 20 vagas para garantir suporte ao vivo para todo mundo que estiver lá. Se você quiser saber mais e garantir a sua vaga, é só acessar o primeiro link da descrição. E ó, se clicar no link, você vai ver a página que eu criei usando IA. Eu vou dizer, hein, foi rápido e o resultado ficou muito bom. Então, se quiser ver a página, acesse o primeiro link, conhece mais sobre o evento e também vê o resultado da página que eu criei com IA. Então essa aqui é a página, achei bonita. Obviamente essa headline, por exemplo, daria para melhorar, né? Mas achei legal aqui a estética dela. Teria um vídeo de vendas aqui, eu não adicionei, mas teria que ter. O botãozinho aqui tá interativo, tá legalzinho. E aqui tem depoimento, tem a cópia da página, a garantia. Tem, enfim, tem tudo aqui
que a página deveria ter. Ó, as perguntas aqui é interativo, ó, abre embaixo. Então, é razoavelmente ok. Não foi a primeira versão que gerou uma versão bem pior que isso. Aí eu pedi para melhorar, literalmente pedi melhore, eu não especifiquei nada e gerou isso aqui, que foi bem melhor. Então, já dá para você ter uma noção bem legal de como que pode ser a sua página de vendas na hora que você for criar. E esse protótipo da página começa a ficar mais legal ainda quando não é você que vai fazer a página. Por exemplo, se você tem equipe, se você vai delegar para um designer, por exemplo, isso aqui, é bem interessante que você saiba disso aqui, dessa função, porque você já pode mandar, por exemplo, para o designer como você imagina que a página deve ser, como você quer que a página seja, e aí ele já consegue ter uma noção muito maior do que simplesmente se você falar, faz uma página bonita, ou essa é a copy da página. Se você só mandar a copy, por exemplo, não vai ficar a mesma coisa. Então essa função fica mais interessante ainda, principalmente se não é você que vai fazer a página, porque ele é para gerar algo rápido, um resultado bom, e assim a outra pessoa que vai fazer a sua página vai conseguir fazer algo muito semelhante ao que tem aqui, que é o que você quer. A próxima possibilidade é óbvia e é analisar dados para extrair insights e aprendizados. Né? Todo mundo sabe que o ChatGPT, ou pelo menos deveria saber, que o ChatGPT sabe analisar dados, analisa bem e, obviamente, você pode fazer isso também quando se trata do seu infoproduto. Seja para analisar dado de tráfego pago, dado de conteúdo ou outros tipos de dados que você queira analisar, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação ou de uma pesquisa para mapear quem realmente compra de você, qual é o comportamento dessas pessoas, enfim. As possibilidades são diversas, mas o ponto aqui é que ele pode ser um baita parceiro na análise de dados, sejam eles quais forem. E aqui a gente tem o exemplo de análise de dados de tráfego pago, onde eu mandei a planilha com todos os dados do tráfego, ele analisou os anúncios e me disse o que fazer. Por exemplo, aqui o anúncio 3 para parar, por causa que o custo por clique estava muito alto, o anúncio 6 falou para revisar, e também já deu um plano de ação para eu executar depois dessa análise de dados. Então é algo que pode te ajudar bastante a melhorar aquilo que você está fazendo, com base em dados. A sétima possibilidade aqui é não óbvia e é muito boa para você se organizar todas as conversas do ChatGPT, principalmente as que dizem respeito ao seu infoproduto, que é utilizando a função projetos. Então, projeto basicamente são as pastas. Dentro dessas pastas, você pode dar instruções para a pasta toda, anexar documento, mas também simplesmente só anexar as conversas ali para dar uma organizada. Então, por exemplo, aqui eu tenho o projeto de geração de imagens, onde não tem nenhum critério a não ser colocar as conversas onde eu gero alguma imagem aqui no ChatGPT. E aqui tem todas. Por que eu fiz isso? Para ficar mais organizado, só para isso. E você pode criar um projeto para o seu infoproduto organizando para colocar tudo que diz respeito a ele dentro desse projeto. Então, se você criar copy para a página de vendas numa conversa, você adiciona ali. Se você estiver fazendo a ideação do seu infoproduto, né, caso não tenha criado ele ainda, coloca ali também, enfim, vai colocando tudo ali, centraliza tudo em um só lugar, porque quando você precisar consultar ou mudar alguma coisa, tá tudo ali, tá fácil de achar, não fica perdido naquele emaranhado de conversa dentro do ChatGPT que eu já fiz e talvez você já tenha feito também, né? Então é sempre bom dar uma organizada e essa função aqui pode te ajudar bastante. Ela é meio nova aqui no ChatGPT gratuito, por isso eu fiz questão de falar aqui, porque pode ser que você não conheça e por isso que eu falei que é não óbvio. A oitava possibilidade, ela é bem óbvia, na verdade, essa aqui não é segredo para ninguém, que é usar o ChatGPT para criar imagens. Mas, dentro de infoprodutos, como é que você pode usar isso? Para criar imagem para anúncio, para vídeo, para post, ou até mesmo para colocar dentro do seu produto, seja criar logo dele, criar alguma imagem complementar para algum conteúdo que é dentro do seu infoproduto, enfim. Pode fazer muita coisa criando imagem aqui com o ChatGPT. Todo mundo conhece, mas vale reforçar que para infoprodutos tem algumas coisas específicas que são legais de fazer e também facilitam bastante essa função de criar imagem. E, inclusive esse projeto que eu mostrei aqui é justamente de geração de imagem, né? Então essa conversa aqui, ó, eu procurei, é de um vídeo que eu fiz onde eu uso para criar justamente imagens para um curso online. Então eu crio a logo desse curso, eu crio o anúncio aqui, eu crio uma imagem para as aulas e crio também uma imagem de avatar. Então dá para fazer várias coisas e esse aqui é um exemplo de como eu usei o ChatGPT para criar imagem. E a última possibilidade, óbvio que eu deixei uma possibilidade não óbvia, é você simular GPTs personalizados para depois criar. Você pode simular o comportamento de GPTs personalizados usando uma função muito boa, que é a função de projetos de novo. Olha só que beleza. Você pode criar um GPT para você mesmo usar
ou ainda para colocar dentro do seu produto, ou ainda, quem sabe, para vender. O que importa aqui é que dá para você criar um GPT personalizado antes mesmo de assinar o ChatGPT Plus, que é o que você precisa para fazer isso. E através da função de projetos, você consegue simular um comportamento de um GPT, e aí depois que o comportamento estiver legal, aí sim você pode assinar o ChatGPT para criar oficialmente um GPT personalizado e não ficar simulando dentro de um projeto. Eu criei um aqui para mostrar como que funciona. Eu adicionei aqui um arquivo que é o prompt, então todas as conversas que eu iniciar aqui nesse projeto vão estar com esse prompt aqui, e é basicamente eu falar para começar. Ele vai agir como se fosse um GPT personalizado, olha só, com base naquele prompt. Está simulando o comportamento de um GPT que cria roteiros de anúncio, e aí ele pede essas informações para aí então começar a criar. Eu vou pedir para ele simular, né? Simule todas as respostas. Só para ir rápido aqui. Então, curso online, enfim. Ele simula aqui. É bem detalhado, né? Fala produto, especialista, anúncio. Eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui, como usar isso aqui. E o objetivo dele é me dar ideias de anúncio com base naquilo que eu quero, né? Anúncio para conversão, de remarketing, ou seja lá o que for. Também criar o roteiro desses anúncios para mim, com o objetivo de criar anúncios atrativos com alto potencial de conversão. Então ele criou ideias aqui, e é só selecionar uma que ele vai criar o roteiro, uma ou mais, né? Nesse caso aqui eu poderia, por exemplo, criar um GPT personalizado oficial, né, no ChatGPT pago, com base nesse prompt, porque na minha visão o resultado que ele já gera é um resultado bastante satisfatório e por isso daria para criar um GPT personalizado. Mas como eu falei, isso é feito dentro de um projeto, ou seja, você consegue tanto adicionar instruções ou adicionar o documento, ou os dois, para simular o comportamento de um GPT personalizado. E se for só para você usar, você pode deixar assim, que nem eu fiz. Eu poderia usar esse GPT aqui, por exemplo, só para me dar ideia de anúncio e acabou. Eu não preciso assinar o ChatGPT Plus, porque eu já tenho esse projeto com esse prompt. Obviamente, com o pago é melhor, mas isso aqui já quebra um galho para quem não quer ou não pode assinar o GPT Plus. Então com isso a gente finaliza as possibilidades óbvias, também não óbvias, que você pode ter ao usar o ChatGPT com foco em criar, vender ou escalar o seu infoproduto. Essas são as principais possibilidades que eu encontrei e que eu considero importantes quando o assunto é infoprodutos. E como eu falei, algumas você conhece, você viu, e outras você não conhece provavelmente, ou no mínimo estava usando errado. Todas essas 9 podem te ajudar a criar ou organizar seu infoproduto de alguma forma. E o melhor é que no plano gratuito já dá para fazer muita coisa, o que te ajuda ainda mais, principalmente se você está no início do seu projeto, tentando evitar custos ao máximo, né? Para várias dessas possibilidades eu já fiz vídeo aqui no canal ensinando como fazer, como usar elas, mas para outras eu ainda não fiz. Se você quiser alguma dessas que eu ainda não tenho vídeo aqui no canal, comenta aqui qual, que quem sabe eu possa fazer. Mas se você quiser ver alguma que eu já fiz, tem essa playlist aqui com todos os vídeos de IA para infoprodutos que tem aqui no canal, e lá eu mostro como usar algumas dessas possibilidades óbvias e não óbvias para o seu infoproduto. Se você quer ver alguma delas, clica lá e escolhe o primeiro para ver como você pode usar IA para potencializar ainda mais os resultados que você está tendo ou quer ter no seu infoproduto.